Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Grandezas diretamente proporcionais. Observe, uma pequena loja vende certo tipo de bolsa por R$ 40 a unidade. Chamando de X a quantidade vendida e Y a receita em reais proveniente da venda dessas bolsas, teremos a seguinte correspondência, tá? Então, temos aqui X, tá? A quantidade vendida, tá? Y aqui o valor, né? Quer dizer, a receita, né? Tá? Então, uma bolsa, R$ 40, tá? Duas bolsas, R$ 80. Três bolsas, 120 e por aí vai, tá? N bolsas, 40 vezes, né? R$ 40 vezes uma quantidade de bolsas, tá certo? Então, observe que quando o valor de X dobra, também dobra o de Y, né? O valor de Y. Quando o valor de X triplica, também triplica o de Y, e assim por diante. Em consequência disso, a razão entre cada valor de Y e o seu correspondente X vale 40, e a razão entre cada valor de X e o correspondente Y também é constante e vale 1 sobre 40. Nesse caso, dizemos que as grandezas expressas por x e y são diretamente proporcionais. O que acontece? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, assim, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quer dizer, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quer dizer, se eu aumento a quantidade de bolsa vendida, eu aumento a minha receita, né? Tá certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? De modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando ocorre o seguinte: quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Tá certo? Por exemplo, se 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estradas por mês, tá? Então 52 trabalhadores constroem quantos quilômetros de estrada por mês? Veja bem, 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada por mês. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou aumentar o quê? A quantidade de estradas, enfim, construídas, não é isso? Asfaltada, não sei, né? Tá? 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada. 52 trabalhadores vão construir mais, né? Uma quantidade maior. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, obviamente eu vou aumentar a quantidade de estrada construída, tá certo? Essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então veja bem, a solução. Vamos montar uma proporção, tá? Pois temos duas grandezas, né? Trabalhadores e quilômetros de estrada, né? Quer dizer, nós temos duas grandezas, tá? Trabalhadores e quilômetros de estrada. Tá? Assim, 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada. 52 trabalhadores vão construir X, tá? Vamos chamar de X aqui a quantidade de quilômetros de estradas construídas, que é o que nós estamos buscando. É uma observação importante, tá? Eu vou colocar sempre, tá vendo? As grandezas uma embaixo da outra, tá vendo? Trabalhador embaixo de trabalhador, a quantidade, a quilômetro de estrada construída embaixo de quilômetro de estrada construída, tá? Por que isso? Porque eu vou multiplicar cruzado, tá? Sempre que tivermos, né, uma proporção, tá? O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá? Então, sempre que eu tiver uma proporção, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, multiplicando cruzado, nós temos, né? 45 vezes x, 45x, tá? 52 vezes 36, 1.872, ok? Bom, se 45x, 1.872, vou pegar esse 45, vou trazer para o segundo membro aqui, ó, dividindo, tá? Ok? Eu quero x, não quero 45x. Vou pegar esses 45, vou passar para cá para o segundo membro, ó, dividindo. Ele está multiplicando, eu vou passar ele para cá, dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 1.872 dividido por 45. X vai ser 41,6 quilômetros, quer dizer, 41 quilômetros e mais 600 metros, tá? O que isso significa, tá?
45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada. 52 trabalhadores vão construir 41,6 quilômetros de estrada, tá? Então, assim, se eu aumento a quantidade de trabalhadores, né? Aumentei a quantidade de trabalhadores, também aumento aqui, ó, tá vendo? X vale 41. Também aumento a quantidade de estradas construídas. Então, nós temos aqui uma proporção, tá? Nós temos aqui uma relação, né, uma grandeza, né, diretamente proporcional, tá? Nós temos aqui uma proporção onde as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Então, são diretamente proporcionais. Show? Grandezas inversamente proporcionais. Consideremos o seguinte problema. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 quilômetros. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média x, tá? Em quilômetros por hora, né? Quer dizer, x quilômetros por hora. Então, uma velocidade média, não sei, uma velocidade x qualquer, tá? O tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y em horas, tá? Será y horas. Veja bem, numa estrada, a distância entre duas cidades é 250 quilômetros. Beleza, né? A distância entre duas cidades. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média, tá? Não sei, x qualquer, tá? Em quilômetros por hora. A velocidade do carro, quilômetros por hora, tá? O tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y, quer dizer, y horas, tá? Bom, teremos a seguinte correspondência. Veja bem, eu tenho aqui x, a velocidade média, tá? 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora, tá? O meu y aqui vai ser o quê, tá? Vai ser o tempo que ele vai levar. Quer dizer, a 10 km por hora, ele vai levar 24 horas. O tempo aqui em horas, tá? A 20 km por hora, ele vai levar 12 horas. A 30 km por hora, 8 horas. 40 km por hora, 6 horas. 50 km por hora, 4,8. O que isso significa? À medida que a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Quer dizer, à medida que eu aumento a velocidade para ir de uma cidade a outra, tá? Eu estou no carro, numa estrada, tá? Se eu acelero, se eu aumento a minha velocidade, o tempo que eu vou levar para ir de um ponto a outro, de uma cidade a outra, ele vai diminuir. Quanto maior a minha velocidade, menor vai ser o tempo, concorda? Então, assim, nós temos aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais. O que isso significa? Quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo, tá? Que eu vou levar para ir de uma cidade a outra, tá? Então, assim, numa velocidade n qualquer, eu vou ter 240, né? Dividido pela velocidade v aqui, tá? Se eu tenho, sei lá, se eu estou a n km por hora, tá? Eu vou ter 240 que é a distância dividido pela velocidade, tá? A distância de uma cidade a outra dividido pela velocidade, tá? E aí, enfim, tá? Eu tenho essa relação, quer dizer, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo, ok? Bom, podemos observar que se a velocidade dobra, o tempo de viagem se reduz à metade. Quer dizer, se eu dobro a velocidade, o meu tempo, ele reduz à metade, tá? Se a velocidade triplica, o tempo de viagem se reduz à terça parte, fica dividido por 3. E assim por diante. Consequentemente, o produto, né? Quando a gente fala produto, a multiplicação, tá? O produto de cada valor de x pelo correspondente y é constante e vale 240, tá? Dizemos, então, que as grandezas expressas por x e y são inversamente proporcionais. De modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, se uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção, tá? Então, assim, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se uma aumenta, a outra também aumenta. E são inversamente proporcionais quando, se uma aumenta, a outra diminui, ok? Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, tá? Nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Show?
Vamos pegar aqui um exemplo, tá? 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças, tá? Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para produzir o lote com 4 máquinas? Então, 2 máquinas, tá? Produzem 1000 peças, tá? E aí, o que que acontece, né? 4 máquinas, veja bem, se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas, tá? Para produzir 1000 peças. Então, 4 máquinas vai produzir 1000 peças em quanto tempo, tá? 3 máquinas levam 2 horas para produzir 1000 peças. A pergunta é, 4 máquinas vão levar quanto tempo para produzir 1000 peças? Sendo que a relação aqui, né, as grandezas, né, elas são inversamente proporcional. Quer dizer, se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o tempo de produção, concorda? Quanto mais máquinas eu tiver fazendo um determinado serviço, menor vai ser o tempo desse serviço, concorda? Então veja bem. Bom, solução. Seja T um número de horas para se produzir o lote com 4 máquinas, tá? Como o número de máquinas e o tempo de produção são inversamente proporcionais, temos, veja bem, 3 máquinas, tá? 2 horas, 1000 peças, tá? 3 horas produzem 1000 peças em 2 horas, ok? Ou 3 máquinas, desculpa, 3 máquinas produzem 1000 peças em 2 horas, tá? 4 máquinas vão produzir 1000 peças em quanto tempo? Essa é a minha pergunta. Veja bem, máquina embaixo de máquina, tempo embaixo de tempo, tá? Assim, quantidade produzida embaixo de quantidade produzida, tá? 1000 peças, tá? 3 máquinas, 4 máquinas, tá? Assim, uma embaixo da outra, tá? O tempo embaixo do tempo e a quantidade produzida embaixo da quantidade produzida, ok? Então, veja bem, 3 máquinas produzem 1000 peças em 2 horas. A minha pergunta é, 4 máquinas vão produzir 1000 peças em quanto tempo? Aí, veja bem, como o tempo é inversamente proporcional ao número de máquinas, devemos inverter as grandezas. Então, veja bem, o T vem para cima e o 2 vem para baixo, tá? Se a minha relação, tá? Se as grandezas são inversamente proporcionais, na hora que eu montar a minha proporção, eu tenho que inverter essas posições. Olha lá, ó, o T veio para cima e o 2 veio para baixo, ok? Se a minha relação, se as grandezas estão inversamente proporcionais, eu preciso inverter, ok? Então o T vem para cima e o 2 vem para baixo. Aí fica assim, ó. Ó, nós vamos multiplicar cruzado, tá vendo? Ó, vou multiplicar cruzado, vou multiplicar cruzado, tá? Só que aí o que que vai acontecer? Eu vou multiplicar e vou multiplicar, ó. Esse vezes esse. Tá vendo? 3 vezes 2 vezes 1000. Isso vai ser igual aqui, a 4 vezes t vezes 1000. Ó, tô multiplicando cruzado, tá? Aí como é que fica, né? Ó, esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse, tá? 4 vezes t vezes 1000, tá? Vai dar 4000t, tá? 4 vezes t vezes 1000, 4000t, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1000, 6000, tá? Então, 4000 vai ser igual, 4000t, tá? Vai ser igual a 6000, tá? Ah, t vai ser igual, né? Eu não quero 4000t, eu quero t, tá? Então, t vai ser igual a 6.000 dividido por 4.000, tá? T vai ser igual a 1,5 horas, 1h30, tá? 1,5 horas, 1h30, tá? Na verdade, enfim, 1,5 horas, 1h30, tá? Metade, né? Ok? 1h30, tá? O que que acontece, tá? Nós multiplicamos cruzado, tá? 3 vezes 2, tá? 4 vezes t. T vezes 1000, 2 vezes 1000. E aí, vou multiplicar direto, tá? 4 vezes t vezes 1000, 4000t, tá? Isso vai ser igual, né? 3 vezes 2, 6, vezes 1000, 6000, tá? Eu não quero 4000, quero t. Não quero 4000t, eu quero t. Então, eu vou pegar esse 4000, vou passar para o segundo membro dividindo, tá? Vou passar lá para o segundo membro dividindo. Então, t vai ser igual a 6.000 dividido por 4.000.
T vai ser igual a 1,5 horas. Quer dizer, o tempo, 1h30. Quer dizer, em 1h30, 4 máquinas vão produzir 1.000 peças, tá? 3 máquinas produzem 1.000 peças em 2 horas. 4 máquinas vão produzir 1.000 peças em 1h30, ok? Nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Show? Exercícios resolvidos. Augusto e César investiram R$ 12.000 e R$ 15.000, respectivamente, no negócio que proporcionou um lucro de R$ 7.500. Veja bem, Augusto e César, quer dizer, 2 sócios, tá? O Augusto investiu 12.000 e o César investiu 15.000 no negócio, tá? Esse negócio ele proporcionou um lucro de R$ 7.500, tá? Quanto coube a cada um se o lucro recebido for diretamente proporcional ao investido? Quer dizer, ele investiu 12.000, o Augusto, o César investiu 15.000 e eles tiveram um lucro de 7.500. Quer dizer, quanto cada um vai receber, tá? Proporcionalmente falando, tá? Quer dizer, se eles tivessem investido a mesma quantia, eu ia simplesmente dividir por 2. Eles iam receber a mesma quantia. Mas como eles investiram quantias diferentes, eles vão precisar receber o quê? Um valor proporcional àquilo que eles investiram, tá certo? Um investiu 12.000, o outro 15.000. O lucro foi de 7.500. Então, quanto cabe a cada um está proporcionalmente. Quer dizer, o valor, né, o lucro, né, proporcional ao valor investido, tá? Então, solução. Uma maneira prática de resolver esse problema é encontrar o percentual que cada um investiu e multiplicar pelo lucro adquirido. O que acontece, tá? O total investido aqui, ó, 12.000 mais 15.000, o total investido foi 27.000, concorda? Olha só. Olha só, né? O total investido foi 12.000 mais 15.000, tá? 27.000, beleza? Bom, o lucro adquirido, 7.500. Aí o que acontece? 12.000 representa quantos por cento de 27.000? Quer dizer, entende o que a gente está fazendo? Eu quero saber o seguinte, qual o percentual que o Augusto investiu, tá? E qual o percentual que o César investiu, tá? Então, 12.000 de 27.000 representam quantos por cento? Equivale a quantos por cento, tá? Então, veja bem, o percentual do Augusto, 12.000 dividido por 27.000, isso vai dar 4 nonos, tá? Se a gente dividir 4 por 9, tá? E depois multiplicar por 100, nós vamos encontrar o percentual. Mas eu não vou fazer isso não vou me dar esse trabalho não, tá? 4 nonos aqui é a nossa razão aqui nosso fator de proporcionalidade, tá? O que eu vou fazer? 4 vezes 7.500 dividido por 9, tá? 4 vezes 7.500 dividido por 9. Vai dar R$ 3.333,33, tá? Essa é a parte que cabe ao Augusto. Augusto investiu 12.000, tá? Agora, o percentual do César. Se eu pegar o quanto o César investiu e dividir pelo total investido, tá? Eu vou achar o quê? Eu vou achar 5 nonos, tá? Então, se eu multiplicar 5 vezes 7.500 e dividir por 9, tá? Eu vou achar 4.166,67 centavos, tá? R$ 4.166 e 67 centavos, exatamente. Então, veja bem, o Augusto recebeu 3.333,33 centavos e o César 4.166,67 centavos. Somando os dois vai dar R$ 7.500, tá certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós dividimos o lucro, tá? Proporcionalmente ao valor investido, ao valor que cada um investiu, tá? O Augusto investiu 12.000, o César investiu 15.000, tá? O Augusto vai receber 3.333,33 centavos e o César 4.666,67 centavos. Show! Um segundo probleminha, né? Um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório for inversamente proporcional ao número de pintores,
Em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, o que acontece, né? 4 pintores levam 60 horas para pintar um escritório, tá? A pergunta é, 5 pintores vão levar quanto tempo? Aí, o que acontece? Se eu aumento o número de pintores, tá? Se eu aumento a quantidade de mão de obra, pô, é óbvio que eu tenho que diminuir o tempo da obra, tá certo? Se 4 pintores levam 60 horas, 5 pintores vão ter que levar um tempo menor, tá certo? Então, nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcional, tá certo? Se eu aumento o número de pintores, eu tenho que diminuir o tempo dessa pintura. Ué, tem mais pessoas trabalhando, concorda? Então, a nossa grandeza, a nossa relação aqui ela é inversamente proporcional, tá certo? Então, observação. Podemos verificar que se aumentamos o número de pintores, diminuímos o tempo da pintura. Por isso, são grandezas inversamente proporcionais. Show? Então fica assim, ó. Temos que 4 pintores, 60 horas. Levam 60 horas para pintar um escritório, tá? 5 pintores vão levar X horas. Não sei quantas horas, então eu vou chamar de X, tá? Aí, o que acontece, tá? Pintores embaixo de pintores, tá? Horas embaixo de horas, tá? Aí, o que acontece? Invertendo, como as nossas grandezas são inversamente proporcionais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o X, vou trazer para cima, vou pegar o 60, vou trazer para baixo, tá? Eu preciso inverter. Se a minha relação é inversa, se as grandezas são inversamente proporcionais, eu preciso inverter, tá? Eu trago o X aqui para cima, trago o 60 aqui para baixo, tá? Bom, invertendo temos, né? 4 pintores, 5 pintores, tá? X horas, 60 horas, tá? O X vem para cima, o 60 vem para baixo. O X vem para cima, o 60 vem para baixo, tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar cruzado, tá? 4 pintores, tá? Vou multiplicar por 60 horas, 5 pintores, X horas. Então, 5 vezes X, 5x, tá? 4 vezes 60, 240, tá? Então, 5x igual a 240. X vai ser igual a 240 dividido por 5. Eu não quero 5x, eu quero x. Vou pegar esse 5, vou passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 240 dividido por 5. X vai ser igual a 48 horas, tá? Então, se 4 pintores levam 60 horas, tá? Para pintar um escritório, 5 pintores vão levar 48 horas, tá? Logo, 5 pintores levarão 40 horas para pintar o escritório. Quer dizer, se eu coloquei mais um pintor ali para trabalhar, o tempo da pintura tem que diminuir, tá certo? Nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. Falta pouquinho para a gente chegar a 100 inscritos. Se eu conseguir chegar a 100 inscritos, eu consigo melhorar aqui o nosso canal, né? Eu consigo uma relação melhor com o YouTube, tá? Pô, então se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. E se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente por que não gostou. Fala aqui por que não gostou, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? É isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.